tô sabendo, foi o primeiro a visitar, levou um texto de Jó, levou um óleo ungido. É, Eu soube de tudo. meu irmão, a mesma mão que amaldiçoa é a que abençoa, entendeu? Porque na quarta-feira, antes dele passar mal, eu falei para ele tomar cuidado, abrir o olho. Na quinta-feira ele foi para o hospital. Então, cuidado aí quem fala mal do ungido, entendeu? Próximo é o Viu? Jair. Abre Viu? o olho. Levou o óleo ungido, né? Corinho de fogo e girada no manto ainda no quarto. Com machado e tudo. Ah, é. Pentecostal. Galera, deixa eu projetar um negócio aqui. Esse slide depois eu vou mandar para vocês, tá? Semana passada eu mandei um vídeo e mandei material, né? Tanto para o pessoal de novo como antigo, falando sobre exegese e hermenêutica. Hoje a gente vai dar uma relembrada rápida sobre isso, mas hoje eu vou falar de maneira específica sobre a exegese do antigo e na aula do novo vou falar de maneira específica sobre a aula do novo. A gente havia comentado que existem, obviamente, semelhanças, né, em relação a alguns conteúdos quando a gente vai falar da exegese do novo e do antigo, mas também existem as suas diferenças. Então, a ideia hoje é explorar um pouco dessas diferenças. Só lembrando aí, né, para vocês, que a exegese é aquele trabalho que a gente faz de extrair o sentido. Então, a gente vai traduzir, né, você vai tentar entender o contexto, o ambiente histórico, mas tudo isso tentando avaliar o período, né, que o texto foi escrito, quem escreveu, quando escreveu. E a hermenêutica seria a aplicação desse conteúdo, a maneira como nós vamos, a partir do momento que eu, né, fiz a exegese, como é que eu vou aplicar isso. E aí um exemplo que nós já usamos várias vezes, Gênesis 1:1. A pessoa vai lá, traduz, vê que ruá é sopro, vento, pode ser espírito, mas na hora de aplicar, ela pode aplicar a partir da doutrina cristã, dizendo que o sopro, o vento, o espírito ali é o Espírito Santo. E aí diz que o Espírito Santo estava com Deus lá na criação. Então, essa é uma aplicação hermenêutica, né? Então, foi lá, até traduziu o termo ruá, que é sopro, vento ou espírito, mas na hora de aplicar, ele coloca a doutrina. Então, a gente tem essas maneiras, né, de fazer a exegese e a hermenêutica, e isso a gente tem que levar em conta, né? Nem sempre todo mundo que traduz um texto vai interpretá-lo da mesma maneira. Então, não adianta a pessoa falar, eu tirei do hebraico, mas a grande questão é como ela vai aplicar isso. Então, a grande diferença entre exegese e hermenêutica é que a exegese você tenta extrair o sentido do texto. E na hermenêutica é aplicação, e essas aplicações podem ser feitas de diversas maneiras, né? Então, são coisas que a gente precisa estar tomando cuidado, né? Usando como exemplo aí, né, nosso irmão Edmar, ele está aí, tá no hospital, está sendo bem cuidado, né? Está sendo bem tratado lá, estava fazendo consulta médica, né, e tudo, e aí, de repente, alguém lê para ele lá Salmo 23. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E a pessoa pode até ler esse texto, né, trabalhar o verbo dizendo que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, mas na hora de aplicar, a pessoa pode virar para Adriano e Odimar, olha, irmão, né, nada vai faltar, inclusive a doença. Então a doença está aí, é de Deus, Deus vai ajudar, né, Deus está cuidando e tal. Então a pessoa lê o texto, mas na hora de aplicar, vai usar aí as diversas, né, teorias que a gente tem. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque, obviamente, o texto de Salmo 23 não quer dizer isso, né? Que o Senhor é o nosso pastor e de nada tenho falta. Ah, então não vai faltar problema. Não é isso. É justamente um Deus que supre. Se eu fosse usar na situação do Odimar, seria dizer que Deus está suprindo a necessidade nesse momento.
ele encontrou o médico certo, o tratamento certo, está lá sendo cuidado, né? Está sendo orientado, está tendo ali todas as condições para ter suprida a sua necessidade nesse momento. E não que Deus deu a doença, né? Ou coisa desse tipo. E outras coisas surgem, né? Nesse tipo de interpretação, quando a pessoa fica desempregada, surge algum problema. Então, o ideal é que a aplicação hermenêutica ela esteja ligada ao trabalho da exegese. Mas, na maioria dos casos, isso não acontece. Então, tome muito cuidado quando a pessoa diz que traduziu do hebraico, porque nem sempre isso quer dizer que é confiável, né, a aplicação daquela pessoa, certo? Então, a exegese é a extração e a hermenêutica é a aplicação. Vamos aí trabalhar a questão da exegese no Antigo. Né? A exegese do Antigo é o estudo cuidadoso e sistemático dos textos bíblicos do Antigo Testamento. Isso envolve analisar o contexto histórico, cultural e linguístico em que estes textos foram escritos, a fim de entender melhor o que eles significam e como aplicá-los hoje à nossa vida. Então, essa parte do aplicá-los é a tarefa da hermenêutica. Então, a exegese e a hermenêutica andam juntas, mas elas não são iguais. É importante estudar a exegese do Antigo, porque isso nos ajuda a evitar interpretações errôneas e a aprofundar nosso conhecimento da Bíblia. Como eu usei aí o exemplo de, né, Gênesis 1, Salmo 23, até o Jair brincou aí, né? Falou, pegou o texto de Jó, levou lá para o hospital e tal. Então, usar textos do Antigo Testamento como a leitura cristã, né? Isso é um problema de exegese, porque o Antigo Testamento não fala de Jesus, não fala da Trindade. Então, se eu vou fazer um trabalho exegético, então, ao analisar o contexto histórico, por exemplo, qual é a visão que esses escritos do Antigo Testamento têm de Deus? Deus é o Deus trino lá no Antigo Testamento? Não pode ser, porque a ideia de trindade é algo que vai surgir a partir do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento seria muito, muito complicado você ter a trindade ali. Ricardo, mas a minha doutrina lê dessa maneira. Então, você tem um trabalho que é feito a partir da doutrina. Então, a exegese perde valor, né? Toda vez que a doutrina lê o texto para você, para que fazer exegese? A doutrina vai dizer o que significa. Então, um trabalho de exegese, né, bem feito, ele chega a ser desconstrutivo, né, em temas que às vezes estão muito bem estabelecidos. A ideia do dízimo, por exemplo, não há um texto bíblico no Antigo Testamento que sustente o dízimo, como ele é feito na igreja hoje. Não estou dizendo que você não tem que contribuir, mas contribuir com base nas interpretações do Antigo Testamento não tem o mínimo sentido, até porque não há contribuição para a igreja no Antigo Testamento. E o templo judaico era a morada de Deus, o que não é o templo cristão, porque Deus não mora na igreja, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando se está fazendo um trabalho exegético. Então, é preciso que tenhamos as ferramentas corretas. Na ementa, né, tem vários livros aí para vocês usarem, né? Ao longo aí das nossas aulas, na próxima aula, a ideia é trazer alguns materiais para te ajudar na ideia da exegese. Comentários exegéticos são importantes para isso, né? Eu sempre friso, é sempre bom ter comentários exegéticos, que eles é que vão ajudar bastante nesse trabalho aí. Perguntas, dúvidas, reclamações nessa parte? Não? Ricardo, Sim, a gente vê muito poucos pastores fazendo numa pregação, pegando o texto bíblico e mostrando a sua tradução, segundo a tradução que ele fez, tanto do hebraico como do grego. sim. Pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Isso, para a gente que estuda, né, assim, a gente percebe que poucos pastores estudam, né? Poucos pastores têm conhecimento e poucos pastores buscam esse conhecimento.
Então, quando você mostra algum mínimo conhecimento, você escuta tipo, ó, toma cuidado para você não se mostrar soberbo. Quer dizer, você mostrar conhecimento, vai estar mostrando soberba. Assim, eu acho isso lamentável, assim, porque a gente vê que Quando eu ouço coisa assim, já eu falo, eu sou soberbo mesmo, pô. Eu estudei, ora, eu não posso ser assim, soberbo, é você que é é, ignorante, ora. Eu estudei, eu posso ser soberbo. é triste, é Não, é triste. complicado, é complicado. Eu costumo dizer o seguinte, Jair, eu conversava com um colega meu, às vezes a gente falava assim, ó, eu até consigo lidar com um cara que é arrogante, mas o cara sabe, né? Porque tem gente que sabe, o cara domina, o cara é arrogante. Não estou dizendo que está certo, né? Mas ainda dá para aturar. O ruim é o cara que é arrogante e não sabe. E a maioria é assim, né? O cara tem pouco conteúdo ou domina, né, pouco aquela determinada área e é arrogante. Esse tipo de arrogante não dá para aturar, não. Agora, quando o cara sabe, você até aprende, né, com o cara, mesmo sendo soberbo e arrogante. Mas é óbvio que, por exemplo, esse tipo de aproximação do texto, na igreja, ele não é muito, como é que eu vou dizer, comum, por quê? Primeiro, porque ele é um pouco exaustivo, né? Nem todo mundo vai para a igreja a fim de ouvir algo dessa maneira. Segundo, que não surte, às vezes, o efeito que a maioria dos líderes religiosos querem, que é emocionar as pessoas, né? Imagina você pega um texto como esse de Salmo 23, aí se você lê o texto todo, fizer a exegese direitinho, é dizendo que Deus cuida de você em meio às dificuldades, né? Mas que Deus também vai estar te dando a bronca, né? A vara e o cajado ali, vai estar te guiando. E diante dos inimigos ou dos problemas, Deus vai estar suprindo a sua vida, vai estar suprindo a sua necessidade. Então não tem a ver com vingança, né? Minha vingança terá sabor de mel. Não tem aquele negócio de que hoje você está por baixo, amanhã está por cima, ou de que o Senhor é o seu pastor, é uma espécie de escudo protetor. Mas é a ideia de que você vai passar pelo vale da sombra da morte, você vai ter problema, você vai ter dificuldades, mas você não está sozinho. Tem um Deus que está contigo, te ajudando a lidar com as dificuldades e não resolvendo as dificuldades. Esse tipo de discurso nem todo mundo gosta de ouvir. Porque o pessoal quer ouvir que vai ter problema, não vai ter doença, não vai ter dificuldade, não vai ter desemprego, né? Não vai ter violência. Então, é muito disso, né? Então, é difícil. O esforço que a gente tem que fazer é para que nós, né, na nossa pregação, na nossa mensagem, a gente possa levar para as pessoas qualidade, né? Demonstrar realmente para as pessoas que a gente fez, né, estudou, trabalhou para dar o melhor para as pessoas. E, obviamente, não para ser arrogante, né? Não para ser soberbo, mas estudar, correr atrás para levar o melhor para quem está te ouvindo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Bem, vamos lá, né? O Antigo Testamento, uma breve recordação aí, né, do que seria o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros que formam a primeira parte da Bíblia cristã. Esses livros foram escritos ao longo de um período de cerca de 1000 anos, desde a época de Moisés até cerca de 400 a.C. Eles são considerados sagrados pelos judeus e pelos cristãos, e contêm histórias, leis, poesias e profecias que são fundamentais para a compreensão da fé cristã. Dentro do Antigo Testamento existem vários gêneros literários diferentes, incluindo narrativas históricas, poesias líricas, profecias apocalípticas e leis rituais. Cada gênero tem suas próprias características únicas e deve ser interpretado de forma diferente. A exegese pode ajudar a entender melhor esses textos, fornecendo um contexto histórico e cultural mais completo e analisando cuidadosamente as palavras e frases usadas nos textos originais. Vamos pegar um texto aí que a gente conhece.
Salmo 2, né? O pessoal vê lá, maldito aquele que atentar contra o ungido do Senhor. Aí o pastor pega esse texto, usa hoje dentro da sua realidade, dizendo que ninguém pode falar mal do pastor, porque o pastor é ungido. Então, esse é o tipo de leitura que é equivocada, não está respeitando o contexto histórico, não está respeitando o ambiente, os destinatários para quem o texto foi escrito. Então, quando eu vou analisar um texto, principalmente do Antigo Testamento, é importante, né, situar ele dentro do tempo, da época em que ele foi escrito. Porque, por exemplo, pensa o seguinte: o Deus de Abraão não se manifestava da mesma maneira que o Deus de Salomão. O Deus de Abraão se manifestava em qualquer lugar. O de Salomão já era no templo. O de Moisés era na tenda, no deserto. Então, até a ideia da manifestação de Deus, de como adorar esse Deus, foi diferente em épocas, em momentos diferentes, né? O dízimo, que a gente já falou, lá em Deuteronômio, eu queimo o dízimo e como diante do altar. Já em Malaquias, é algo que eu entrego para a instituição, templo. Então já é diferente, casa do tesouro, né? Então, algumas práticas são diferentes, né? Os sacrifícios, a gente viu em outras aulas aí, né? O pessoal que fez teologia bíblica do Antigo Testamento, nós temos tipos de sacrifícios. E aí alguns pastores hoje, quando vai falar de sacrifício, quer sempre falar de dinheiro. Sacrifício nunca teve nada a ver com dinheiro, né? Aliás, fé e dinheiro não têm relação nenhuma. Não adianta você dar todo o seu salário para Deus, que Deus não vai fazer nada em troca por isso. Quem vai ficar feliz é o pastor, é o tesoureiro, mas Deus não vai ficar feliz com isso, porque não precisa do dinheiro. Então, o contexto histórico, o ambiente, né? O Deus, né, do Antigo Testamento, ele vai se manifestar de maneiras diferentes, ele vai ser visto de maneiras diferentes. Então, é preciso falar sobre isso, né? Tem como a gente fazer uma leitura, um estudo sobre quem é Deus no Antigo Testamento? Tem. Só que eu vou ter várias visões sobre quem é Deus. Não vou ter uma só. Porque o Deus de Moisés não é igual ao Deus de Jeremias. Então, há uma diferença da maneira como cada um deles via Deus. Isso é algo que a gente, no trabalho exegético, precisa levar em conta. Certo? Vamos lá, continuando. Desafios da exegese do Antigo Testamento. A exegese do Antigo Testamento é um campo complexo e desafiador, que requer uma compreensão profunda da cultura e histórias bíblicas. Isso, gente, é um problema. Por quê? Vamos pensar o seguinte: quem era a mulher no Antigo Testamento? A mulher era um objeto. A maneira como a mulher é vista no Antigo Testamento vai mudando de textos em textos, para períodos em períodos, mas, de maneira geral, era quase que um objeto. Então, dá para falar da mulher no Antigo da mesma forma que é no Novo? Não dá. Casamento, pensa em casamento. Casamento no Antigo Testamento era um contrato. E aí eu já comentei isso em outras aulas, né? A pessoa diz assim: casei igual a Bíblia. Não casou. Se você não é judeu, você não casou igual a Bíblia. Nenhum de nós casou de acordo com o que a Bíblia manda. Porque na Bíblia, casamento era um contrato, era um arranjo entre famílias. E a maioria de nós casou por amor, ou acha que era por amor, né? Mas, teoricamente, foi por amor. E não por um contrato, né? Por um arranjo comercial entre as famílias. Então, essas questões têm que ser levadas em conta, né? Até para avaliar. Quer ver um exemplo? Uma coisa que é difícil hoje. As pessoas falam sobre casamento, né? União estável, né? União estável entre homem e mulher, tá? A homossexualidade é pecado, tanto no Novo como no Velho.
Tem vários textos sobre isso. Mas quando eu falo união estável, é homem e mulher, para deixar claro, né? Então, aí tem gente que fala que não vai batizar alguém que não é casado, porque está só na união estável. Pela Bíblia, não há base nenhuma para isso. A pessoa poderia ser batizada, né? Mas é claro que há o costume da igreja. Então, a pessoa pode dizer assim, ó, não, é costume da igreja batizar pessoas apenas casadas, ponto. Agora, dizer que a Bíblia não aceita ou não permite isso, nem o nosso casamento, do jeito que é, tem amparo bíblico, porque a relação é outra, né? Então, a exegese nos ajuda a entender essas situações. Casamento na Bíblia é um compromisso, né? Então, a relação estável configura um compromisso. Então, biblicamente falando, não haveria nada que impedisse, né, a pessoa que vive em união estável ser batizada, ser membro da igreja. Até porque, né, a maioria das pessoas aceita o dinheiro da pessoa, aceita o trabalho da pessoa, mas não pode batizar. Se a pessoa fosse honesta, né, nessas igrejas, não deveria aceitar nem a oferta. Já que não pode batizar, eu não vou aceitar nem a oferta dessa pessoa. Ela vai lá, assiste o culto, mas não pode nem contribuir, porque já que não pode batizar, também não pode ofertar. Mas não conheço ninguém que faça isso até hoje, né? De repente pode ter alguém por aí que seja íntegro nesse ponto, mas eu até hoje não conheci. Então, a questão histórica e cultural, ela é muito importante para a exegese. Não é apenas a tradução da palavra, porque ao traduzir, eu preciso buscar entender o que essa palavra significa naquela época. Lembre-se, Jeremias 3,15. E vos darei pastores conforme meu coração. A pessoa vai traduzir esse termo lá do hebraico, o termo é líderes, governantes. Então, eu não posso traduzir como pastor dentro da concepção cristã, porque pastor é de igreja cristã. O Antigo Testamento não tem igreja. O Antigo Testamento não tem, né, a percepção de igreja. Tem templo, que é outra coisa. Então, traduzir o termo como pastor, né, pode levar a um engano, que leva a maioria das pessoas, a maioria das igrejas, no dia do pastor, usa esse texto, né, o que é um engano. Se eu fosse querer usar algum texto se referindo ao pastor, deveria ser do Novo Testamento, nunca do Velho Testamento. Seguindo aí, um dos maiores desafios enfrentados pelos estudiosos é a diferença cultural e histórica entre os tempos bíblicos e os dias atuais. Isso pode levar a interpretações equivocadas e incompreensões dos textos bíblicos. O dízimo é a maior de todas, é o maior de todos esses equívocos, né? Porque a maioria aí dos pastores e líderes religiosos usam textos do Antigo para manipular, alienar e extorquir o pessoal aí para dar dízimo, né? E ele essa é uma demonstração de como a interpretação errada pode levar pessoas ao engano, né? No entanto, a exegese pode ajudar a superar esses desafios, fornecendo ferramentas para entender melhor o contexto cultural e histórico em que os textos foram escritos. Além disso, a exegese pode ajudar a identificar nuances linguísticas e literárias que podem ser perdidas em uma leitura superficial dos textos. Um grande exemplo é o nome de Deus, né? Um dos nomes de Deus, e Elohim, que literalmente significaria deuses. Mas, no contexto, é um Deus extremamente poderoso, né? Então, Elohim não é vários deuses, mas um Deus muito poderoso. Uma outra nuance linguística é o santo, santo, santo lá em Isaías. Não é o Espírito Santo, Jesus e Deus, a Trindade, mas é dizendo que Deus é santíssimo, é santo demais. O façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos ali na primeira pessoa do plural, não quer dizer que Deus está conversando com as outras pessoas da Trindade, mas tem a ver com o superlativo majestático, né? A pessoa falando na primeira pessoa, para dar a ideia de poder, de autoridade, né? Isso acontece
também hoje na nossa língua portuguesa. Então, a exegese bem feita nos ajuda a entender essas coisas, né? E aí diminuir os equívocos, né? Obviamente, a gente nunca vai saber realmente tudo que o texto quer dizer, mas diminui o índice de besteira que a gente tem a dizer nos textos, né? Por último, aí, o último slide, conclusão. A exegese do Antigo Testamento é fundamental para uma compreensão mais profunda da fé cristã. Através da análise cuidadosa dos textos, podemos descobrir verdades poderosas que nos ajudam a crescer em nossa fé e relacionamento com Deus. Embora haja desafios na interpretação dos textos antigos, a exegese pode nos ajudar a superá-los e a obter uma compreensão mais precisa e significativa das Escrituras. Por isso é importante que continuemos a estudar e aprender mais sobre a Bíblia, a fim de crescermos em nossa fé e conhecimento de Deus. Por quê? A pessoa vai falar assim, está fazendo isso, está tirando a fé, né? Não sei o quê. De maneira nenhuma. Quando eu conheço o texto bíblico, eu, na verdade, estou melhorando a maneira de viver esse texto. E aí, quanto menos besteira eu for falar, né? Isso vai me ajudar, inclusive, na minha vida devocional. Eu vou perceber, né, o que realmente tem a ver com doutrina, o que tem a ver com interpretações limitadas do texto, e aí por diante. Então, a exegese é uma ferramenta extremamente necessária para a gente poder realmente tentar chegar perto, né, do que os autores estavam querendo dizer quando estudamos. Dúvidas, perguntas aí? Alguma? Fala, Francisco. Para nós obter um entendimento bem concreto, o bem entendido, quero dizer assim, você está entendendo o que eu estou falando? Numa leitura de um texto, como eu posso ler ele dentro da exegese? Eu preciso, por exemplo, eu quero ler um texto, vou escolher um texto pequenino, um texto pequeno, mas eu quero ler ele e quero colocar ele dentro da exegese, eu quero descobrir algo. Qual a melhor facilidade para mim chegar a esse Então, a entendimento? partir da próxima aula, eu vou dar um passo a passo de como fazer isso, né? É claro que é um exemplo. Eu vou apresentar alguns materiais, mas inicialmente seria o seguinte: você escolhe o texto em português, escolheu o texto em português, vai para o texto em hebraico, foi para o texto em hebraico, traduz aquelas palavras do hebraico. Traduziu as palavras, você vai fazer uma análise do contexto do texto. Tentar ver tudo que ajuda a entender o ambiente que aquele texto foi escrito, para quem foi escrito, a época em que foi escrito. Então, tudo aquilo que você pode extrair ali de conhecimento. Para isso, as introduções, né, os comentários bíblicos vão te ajudar, te dando data, né, dizendo autoria e aí por diante. Quando você fizer essa pesquisa, no final, aí a partir dessas respostas, você vai poder aplicar o texto. Basicamente, o trabalho da exegese é responder 5 perguntas. Quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? Qual o objetivo do texto? E qual o contexto do texto? Se você conseguir responder essas 5 perguntas, você vai estar aí fazendo seu trabalho de exegese, entendeu? Mas a ideia é, ao longo das aulas, eu vou dando passo a passo, vou dando exemplos, vou dando dicas, que aí vão te ajudando a fazer uma exegese legal. Uma primeira tarefa é ter bons materiais, né? Ter comentários bíblicos que realmente te forneçam material bom. Nada do Silas Malafaia, nada do Hernandes Dias Lopes, nada do Nicodemos, nada desse pessoal fundamentalista, entendeu? Nada desse pessoal que é fundamentalista. Isso aí não vai te ajudar. Mude, não vai te ajudar, entendeu? Então a ideia, o Shed é até bom, é legal, né? Mas
se ele tem uma linha mais tradicional, mas é um material que vale a pena, né? É, o Shed, então, fica aí, né? Martin Lloyd Jones seria legal também, né? Para pegar aí alguns tradicionais que seriam legais, esses dois seriam bons. O resto, não compre. Se tem, jogue fora. Respondeu? Muito bom. Respondeu, legal. Beleza. Mas a Preciso. partir da aula que vem, aí eu vou dando exemplo de material, né? Eu vou dar material de todas as linhas, né? Que aí vocês ficam aí a escolha de vocês aí. Bom, obrigado. Tranquilo então, gente? Então é isso. Aí tá acabando a aula também, né? Mas, em termos de conteúdo, é isso. Acho que já dá aí para a gente continuar a caminhada. Depois eu mando esse slide aí para vocês. E aí, semana que vem, a gente vê um material, vê as dicas aí de como tornar isso mais prático, né? Mais palpável aí no dia a dia. Tranquilo? Temos mais, temos mais uma aula. Vamos Hoje? ter de Antigo Testamento. Tá, ok. Tá? Antigo Testamento. Aí, 8h45, a gente. Fala, Marcelo. Novo, é novo. Desculpa, Novo Testamento. A gente está antigo, a gente vai para o Novo. Que aí por exemplo, hoje eu falei agora especificamente do Antigo. Na outra, eu vou falar especificamente do Novo, né? As diferenças e tal, entendeu? Que aí é bom a gente já ir trabalhando isso. Quando tiver conteúdo parecido, aí de repente eu faço uma aula só e só jogo um outro material, mas a gente vai ter aulas aí que o conteúdo vai ser diferente, porque realmente cada testamento requer um cuidado específico, né? Ok. Beleza? Então, 8h45 a gente se vê aí. Valeu? Valeu. Professor. Até daqui a pouco. Valeu, gente. Até daqui a pouco. Podemos